Relação de intestino com obesidade? Claro que tem. As evidências mais recentes apontam a inter-relação entre uma microbiota ruim e o ganho de peso. Olá, meu nome é Dr. Gabriel Almeida, eu sou médico e ensino médicos a montarem consultório particular em emagrecimento, terapias injetáveis e implantes hormonais, mesmo que não tenham nenhuma experiência na área. Mas vamos falar de bactérias. As bactérias fazem a gente engordar. Uma microbiota ruim vai fazer você inflamar, vai gerar o acúmulo de uma enzima chamada lipase lipoproteica, que você tem prova para isso, Dr. Gabriel Almeida, sempre baseado em ciência. Vamos lá! Olha esse artigo aqui, gente. Um artigo mostrando exatamente o papel da microbiota na obesidade. O artigo ele foi publicado em outubro de 2022 e, claro, para ser extremamente fidedigno à ciência, eu trago aqui o recorte da capa do artigo científico, aqui o DOI para você localizar o artigo científico na internet. Aqui exatamente, eu cortei do artigo, tá? E coloquei aqui exatamente como está escrito no artigo científico, e aqui a tradução com o meu comentário, tá? Então, existe uma relação aumentada desse filo de bactérias, tá? Firmicutes em detrimento dos bacteroidetes. Os firmicutes sobem mais e os bacteroidetes baixam. Então, esse aumento da relação firmicutes-bacteroidetes é frequentemente observado em indivíduos obesos, tá? Então, e essa abundância dos bacteroidetes, o de baixo, né? Ele diminui significativamente em comparação com os magros. Uma ótima estratégia seria aumentar os bacteroidetes dos indivíduos obesos para que a gente conseguisse um perfil mais magro. Essa é uma excelente estratégia, tá? Outra coisa ruim é que os firmicutes, eles estão positivamente associados a um aumento na ingestão de energia. Uau! Quem tem um predomínio de firmicutes vai comer mais. Mas não só isso, também vai armazenar mais gordura, tá? Então, outro grande problema do indivíduo obeso é isso aí, ó. Aumento das bactérias gram-negativas. E essas bactérias gram-negativas, ela tem um pedaço dessa parede da bactéria que é chamada de lipopolissacarídeo, que ele é altamente inflamatório. Nesse vídeo você vai entender que esse lipopolissacarídeo ele vai estimular um receptor inflamatório chamado Toll-like receptor. E aí vai ter uma cascata inflamatória formando inflamação, e aí o indivíduo vai ter grandes problemas como obesidade, diabetes, inflamação crônica de baixo grau, né? Essa inflamação que vai ocasionar diabetes, hipertensão, Alzheimer, câncer, entre outras coisas, tá? E olha essa figurinha aqui, foi bem interessante. Na obesidade você tem um desequilíbrio, tá? Desequilíbrio. Você diminui aí os lactobacilos, né? E os bacteroidetes, e você tem aumento dos firmicutes, né? Você tem aumento dos clostrídeos e você tem aumento das araqueias aqui, ó, as araqueias metanogênicas. E o que é que basicamente você vai ter, ó? Você vai comer mais e você vai gastar menos porque a sua termogênese vai diminuir. E por incrível que pareça, gente, existe a transformação da gordura branca, que é a gordura ruim, na gordura bege, que é ótimo isso aí. A gordura bege é altamente termogênica. Quando você tem uma alteração da microbiota intestinal, você diminui essa transformação, diminui o chamado browning ou bronzeamento. E aqui a gente vê exatamente como ocorre essa relação intestino, obesidade. Os metabólitos intestinais, eles vão ser absorvidos, tá? Preferencialmente entre uma célula intestinal e outra, que a gente chama isso aqui, ó, de síndrome do intestino vazado, por conta dessa abertura chamada leaky gut, né? Leaky gut síndrome. Porque o normal é que os produtos metabólicos intestinais, eles entrem na célula, não entre uma célula e outra, tá? Quando entre uma célula e outra, entre uma célula e outra, você tem grandes problemas. Um deles é o seguinte, o pedaço de parede bacteriana caiu aqui, tá? E esse pedaço aqui, as lipopolissacarídeos, tá? Funcionam como endotoxinas. Eles vão fazer a ativação da ativina A e vão estimular essa enzima lipase lipoproteica. O que é que essa enzima faz? Ela vai pegar 3 ácidos graxos que vêm da gordura, o glicerol do carboidrato e vai formar o triacilglicerol, então vai aumentar o estoque de gordura. Além disso, essa ativação dos lipopolissacarídeos vão estimular citocinas inflamatórias, entre elas interleucina 1 beta, fator de necrose tumoral alfa, e isso vai gerar resistência à insulina e um aumento do acúmulo de gordura. Nossa, olha que coisa interessante, bactérias ruins estão associadas a diabetes? Sim.
Bactérias ruins estão associadas à obesidade? Sim. E se eu disser que bactérias ruins estão associadas à depressão, você acredita? Acredite, porque esses lipopolissacarídeos aqui, eles vão estimular mediadores inflamatórios. Os mediadores inflamatórios, interleucina beta, fator de necrose tumoral alfa, vão passar a barreira hematoencefálica e vão gerar neuroinflamação, que vai gerar destruição de neurotransmissores. Opa! A relação intestino-cérebro está aí. Além disso, essas endotoxinas, gerando inflamação, vão gerar catabolismo, destruição do meu músculo. Opa! Relação cérebro ou intestino-músculo. Então, o intestino está interligado com tudo, tá? Interligado de forma bem interessante. Então, o aumento da enzima lipase lipoproteica vai gerar o quê? O aumento do meu tecido adiposo, a hiperplasia, tá? E também vai gerar o quê? O aumento da liberação de precursores de tecido adiposo, tá? Células iniciais, totipotentes mesenquimais vão desenvolver para que ocorra uma expansão do tecido adiposo. Mas vamos lá para cima, tá? Sabemos que no indivíduo obeso você tem diminuição dos ácidos biliares, tá? E esses ácidos biliares, eles não vão estimular o receptor fasenoide. Opa! O receptor fasenoide estimulado, ele diminui as proteínas de ligação de esterol. Quando ele diminui isso aí, ele diminui a lipogênese. Então se eu não tenho ativação do fasenoide, eu não vou ter inibição dos fatores estimulantes de esterol e o resultado vai ser o quê? Aumento do meu tecido adiposo. Além disso, quando você tem diminuição dos ácidos biliares, você também tem diminuição do fator de crescimento de fibroblastos 15 e 19. E isso aí vai gerar também um estímulo das proteínas, dos elementos ligados à síntese de esteróis, por conta de que uma ação direta, você vai ter uma ação direta do PGC1-beta, vai ser uma ação indireta do STAT3, todos em conjunto vão aumentar a lipogênese hepática. Então a gordura no fígado está associada à microbiota intestinal alterada? A resposta é sim. É sim. Além disso, olha quanta coisa, gente. Os níveis elevados de glicose observados no indivíduo obeso vão ter uma ação mais expressiva através do receptor GLUT2 e isso vai gerar aumento também da ativação dos elementos ligados ao esterol e lipogênese. Outro ponto interessante é que os indivíduos obesos têm aumento dos ácidos graxos de cadeia curta. A gente sabe que o ácido graxo de cadeia curta tem ação anti-inflamatória, mas o excesso de ácido graxo de cadeia curta, ele vai ser substrato para a síntese de gordura, substrato para a síntese energética. Foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. Síntese de colesterol e lipogênese. É aquela coisa, uma quantia ideal de butirato é interessante, que tem ação anti-inflamatória, mas em excesso ele acaba tendo o efeito de que adipogênese. É a mesma coisa da leptina. A leptina em condições normais é boa, mas a leptina em excesso gera resistência à leptina e dificuldades para o indivíduo perder peso. Outro ponto interessante é a diminuição do lactobacilo paracasei, porque sabemos que existe a angiopoetina tipo 4, que ela inibe a lipase lipoproteica. Porém, na diminuição do lactobacillus paracasei, eu consigo fazer o seguinte, eu bloqueio a angiopoetina tipo 4. A angiopoetina tipo 4, ela é boa. Só que na baixa de paracasei, ela é bloqueada, gente. E se ela é bloqueada, a minha lipase lipoproteica, ela age aí, pegando 3 ácidos graxos, glicerol, formando triacilglicerol. Uma aula de fisiologia mostrando assim os mecanismos exatos da obesidade. Então, esse pedaço de parede das bactérias gram-negativas vai ativar esse receptor chamado Toll-like receptor, né, nos macrófagos e no tecido adiposo, contribuindo assim para a liberação de citocinas ruins, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6, proteína quimioatraente de macrófagos tipo 1. Mas como eu falei, o butirato aumentado na obesidade, ele tenta contrabalancear isso aí, tendo efeitos anti-inflamatórios. O problema é que o excesso de butirato acaba virando substrato energético, tá? E aí, no geral, a microbiota intestinal em indivíduos obesos exibe, então, uma menor diversidade. Não tem tantas bactérias, tantos tipos de bactérias, tá? E tem um aumento dessas bactérias aqui, os firmicutes, né? E o aumento dessa relação firmicutes-bacteroidetes,
E isso prejudica todo o metabolismo do obeso. Então, a microbiota intestinal alterada afeta o metabolismo do lume intestinal, né? Como, por exemplo, os ácidos graxos de cadeia curta, que eu falei, né? O acetato e o butirato, os lipopolissacarídeos, que é o pedaço de parede das bactérias, e a diminuição dos ácidos biliares, e isso vai facilitar, então, o processo de adipogênese. Então, participam da patogênese da obesidade múltiplos mecanismos, né? Incluindo a interrupção dessa homeostase energética, ou seja, interrompendo essa parte do metabolismo, aumentando a síntese de lipídio, alterando a regulação central do apetite para ter um comportamento de mais comer, tá? E o indivíduo procurar mais alimento, associado também à inflamação crônica de baixo grau, e essa inflamação crônica de baixo grau vai fazer com que o indivíduo tenha maiores problemas. Quais são os problemas? Perda de massa muscular, diminuição de metabolismo, busca por alimentos de conforto, tá? Então, devido a esse papel crítico da microbiota intestinal na obesidade, algumas intervenções baseadas na restauração da microbiota intestinal parecem tornar potenciais candidatos, né, ao tratamento da obesidade, incluindo os probióticos, né, que a gente usa, os lactobacilos, os prebióticos, são as fibras que vão estimular o crescimento dessas boas bactérias, e também o transplante de microbiota fecal, que isso é um assunto para um debate interessante, debate de horas, sobre o efeito do transplante de microbiota fecal na obesidade. Sabemos que o transplante de microbiota fecal ele é interessante, por exemplo, em patologias como a colite pseudomembranosa, mas o transplante de microbiota fecal em estudos pré-clínicos tem mostrado excelentes resultados. O que seria isso? Você pegar aí um ratinho obeso e você colocar a microbiota intestinal de um ratinho magro nesse ratinho obeso. Você sabe o que acontece nesse ratinho? Esse ratinho ele emagrece. Quando você faz o contrário, você pega a microbiota de um ratinho obeso e coloca num ratinho magro, esse ratinho magro ele ganha peso. Então, o transplante de microbiota fecal na obesidade, ele vai ser voltado a pegar a microbiota de um indivíduo magro, colocar no indivíduo obeso, para que o processo de emagrecimento ocorra. Esse vídeo foi um vídeo maior para mostrar a importantíssima relação entre microbiota intestinal e obesidade.